Fala, meu lindo! Essa é a última mensagem da série Boas Notícias. Nesse momento, uma série nova já deve estar nascendo. Algo novo já deve ter sido gerado no coração de Jesus e em breve vocês irão saber. Mas agora, vamos viver até o final aquilo que Jesus separou para nós. Então, muito obrigado a você que está comigo desde o primeiro dia desse canal, desde a primeira mensagem dessa série, e que seja o melhor ano da sua vida, que 2023 seja marcado por comunhão com Jesus, seja marcado por promessas realizadas, por você não desistindo, perseverando, sendo restaurado para a glória do nome dele, encontrando amigos de verdade e entendendo que nem todo presente vem embrulhado da maneira que a gente consegue compreender de maneira rápida. Mas antes disso, eu quero te pedir algo. Você não fez isso em nenhuma mensagem, não? Isso é difícil, né? Eu não vou curtir. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que é relevante, manda pra mais gente. Curte rapidinho, curte, comenta, nem que seja qualquer coisa, só por dó. Fala comigo por dó. Comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você ama essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a última palavra. Gênesis, capítulo 45, versículo 4. Diz o seguinte: E José disse aos seus irmãos: se aproximem de mim. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, o seu irmão, a quem vocês venderam no Egito. Que climão. Agora, pois, não se entristeçam, nem vos, se irem com vocês mesmos, por terem me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. Tem que ter maturidade, hein? Se fosse nós, ia meter o louco para cima dos irmãos, dar um armlock num, um soco no outro. Parece bandido, me abandonou, me vendeu. E José não, vem cá, se aproxima. E não fiquem se culpando não, porque o que vocês fizeram só contribuiu para o meu bem. Ai, que bom. De novo, o que vocês fizeram de ter me vendido, eu quase morri, só fez uma coisa: contribuiu para o meu bem. E Deus é tão doido que também contribuiu para o bem de vocês, porque se eu não estou aqui, vocês iam ser mortos. Bom, a vida tem dessas, né? Deus manda uns presentes que vem embalado nos negócios estranhos. Já viu que o pacote de presente é muito louco e você não consegue entender que o presente está lá dentro porque o pacote é estranho demais? Vem numa circunstância tão doida que a gente fala assim: que é isso? É um presente, só que o pacote é estranho. Eu vi uma vez, tinha uma propaganda na televisão de um amigo secreto, que é uma mulher que é bem rica, eu acho que, não sei se é rica de verdade ou se é só personagem, e que ela fala assim: é só uma lembrancinha, e é um helicóptero embalado. Já viu? Aí o cara fala assim: nossa, só uma lembrancinha, um helicóptero embalado. Só que, como o helicóptero é muito peculiar, o formato, dá pra saber que é um helicóptero mesmo estando embalado naquele papel de presente, sabe? E
eu não sei porque eu tô falando isso pra você, mas eu achei legal. E porque tem presente que a gente olha o pacote e sabe o que tem dentro. Não é verdade? Uma geladeira. Geladeira tem formato de geladeira. Micro-ondas tem formato de micro-ondas. Entendeu? Então tem coisa que a gente olha o pacote e a gente já sabe o que está dentro. Então, o pacote do presente meio que combina com o presente na sua lógica. Mas Deus não. Deus dá uns presentes que o pacote do presente não tem nada a ver. Aliás, o pacote, o trabalho para abrir é difícil, que você quase desiste do presente. Você fala assim, não pode. Para eu poder viver isso, eu tenho que... Sim, porque às vezes você até sabe qual é o presente, mas é tão difícil abrir o pacote que você acaba desistindo daquele presente. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu olho isso para a Bíblia em vários momentos. Jesus, Ele é o nosso Salvador, mas o pacote do presente foi a cruz. Você entende? Paulo foi o maior apóstolo, mas o pacote do presente foi cair do cavalo cego. Se não acontece aquilo, Paulo não seria quem ele é. Noé, o presente, salvar o mundo, um homem injusto. O pacote do presente era construir a arca. Para desembrulhar tinha que a arca ficar pronta. Sabe, Davi vai ser o rei de Israel. O pacote do presente é ser perseguido por Saul durante 15 anos. Jó, Ruth, Noemi, Abraão, Isaac, Jacó, todos tiveram grandes presentes do Senhor, mas todos os pacotes foram estranhos. Na verdade, o pacote tem um nome. O pacote é a preparação. É o que está antes, você só acessa depois que passa pelo pacote, pelo processo. Então, o pacote, ele é muito doido, porque às vezes ele desconecta tanto do presente que você não consegue encontrar a razão. Você não consegue encontrar a lógica. Por exemplo, vamos lá, isso é prático. José tem um sonho. O sonho de José, olha, você vai ser o governador. Na verdade não foi isso, foi assim: José viu o sol e a lua se prostrando perante ele. Ele viu os feixes, lembra? Uau, que lindo! Então agora partiu viver o sonho. Top, expectativa 1000, os foguetes preparados para soltar, para comemorar. E aí foi lá e falou para os irmãos: vocês não acreditam, hein? Deus vai me honrar. E todo mundo, que isso, hein? Aí ele virou as costas e falou assim: vai honrar nada. Nós vamos dar um cacete nele tão grande que ele vai... Acabou o sonho, não vai acontecer. Pegaram ele, jogaram ele num poço, tentaram contra a vida dele. Um dos irmãos falou assim: não vou fazer não vamos ficar com essa culpa na nossa cabeça não, deixa quieto. E aí deixaram, mas daí estava vindo uma caravana de ismaelitas e falaram: vamos vender para eles então, vamos vender. E aí venderam, e eles venderam para o Egito. E aí o José está no Egito. Aí você fala: mas cadê a lua? Cadê o sol? Cadê os feixes se prostrando? Cadê? Porque não tem nada a ver. E eu fico imaginando isso na cabeça do José. O José: poxa, Senhor, não tem nada a ver com o que eu sonhei não. Porque entende que o pacote é muito diferente do presente. E aí você está dizendo assim: puxa, mas está acontecendo tudo isso, não tem lógica, não vai dar certo. Porque é assim que a gente se sente. É assim que a gente se enxerga. Deus derrama sobre nós uma palavra e o nosso primeiro problema é a gente, porque a gente se olha no espelho e não tem nada a ver com a palavra. Ou seja, não sei se você sente isso, mas eu me lembro de quando Deus falava comigo lá atrás. Eu tenho esse problema até hoje. Eu olho no espelho e falo assim: não, Deus, o que é que o Senhor viu? Porque eu sei que eu acordo comigo e durmo também. Eu sou insuportável às vezes. E eu olho para mim lá atrás, era pior ainda. E aí Deus falava: vou te usar na palavra.
tu vai ser um pregador do evangelho. E Deus falava quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. E eu dizia, top, que, né? Meu Deus. Mas lá dentro eu falava assim, não, jamais vai acontecer. Por quê? Porque a minha realidade era totalmente diferente. Minha família, as circunstâncias da minha casa, as tretas que a gente vivia. E aí eu tinha a palavra, mas o pacote do presente era tão doido que eu pensei, isso nunca vai acontecer. E aí, olha que maneiro, que treta. Eu conheci minha esposa, minha primeira namorada, maravilhosa, top, vida desgraçada. Eu tava, ela também, mas nós já tava meio junto, meio atrapalhado. E aquela confusão de vida, e aí tinha uma palavra. Que doido. Tinha uma palavra, e de vez em quando dava umas faíscas da palavra. Por exemplo, eu uma vez estou dentro de um ônibus e eu senti uma voz dentro de mim falando, fala com aquele homem que está na frente. E eu falei, não vou falar nada. E a voz fala, fala. E aí eu fui e falei, bom, resumindo bem a história para vocês, cheguei em casa e falei para minha mãe, o Deus me usou para falar com alguém, mas quem precisava que Deus falasse era eu, que eu estava todo arrebentado. E aí minha mãe falou assim, um dia você vai pregar a palavra. É Deus te chamando para o teu propósito. Mas o pacote do presente não tinha nada a ver. Aí eu tive um encontro com Jesus, mas num processo de tanta dor, de tanta angústia, de tanta amargura, que uma das coisas que eu disse para Jesus no dia que eu voltei para Ele foi, Jesus, se ainda tem esperança, eu preciso que o Senhor me restaure, que o Senhor me faça entender que o Senhor ainda ouve eu, porque eu estava arrebentado, pacote totalmente diferente. Sabe, o José, ele tem tantos momentos de dor, tem tanto tempo, tanta humilhação na história do José, que se você ler só a humilhação do José, você fica assim, desmotivado. Eu confesso para você, irmão, eu já li sobre José centenas de vezes. Toda vez que eu leio o processo de José, eu fico cansado. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. O garotinho lazarento de azar da vida, vendido, meu Deus, vendido. Aí só que ele é bonitinho, maneiro, fiel. Aí interpretou o sonho, agora vem a promoção dele. Lembra, antes todo mundo esquece dele. Aí um lembra, e ele vai lá e interpreta o sonho. E agora ele explodiu, fenômeno. Aí a mulher do Potifar lá, doidona, gamou nele e tentou passar o cerol. Quer dizer, estava já decolando na pista. Aí vem a mulher do Potifar, irmão, arregaça com ele. Ele foge da mulher e foge pelado, com a confusão terrível. Vai preso de novo. Aí você fala, gente, cadê a lua? Cadê os feixes? Cadê o que o Senhor prometeu? E aí você, cansei. Aí lá vai José preso de novo. Aí entende que você olha para a tua realidade e parece que cada dia que passa a promessa de Deus fica mais distante. A gente olha para nós, olhamos para aquilo que nos cerca, e a impressão que temos é que cada dia que passa, mais difícil fica da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Os planos de Deus ficam mais distantes, por quê? Porque a gente só está olhando para o pacote. A gente só está olhando para aquilo, não está conseguindo enxergar a razão. Eu sei que é difícil, lindo, mas se você tem visão do que Deus vai fazer, você não desiste, mesmo o ambiente sendo tão diferente como você imaginou. Então imagina que o José vai ser governador. Ele nem sabia que era governador, mas sabia que era honra. Então talvez quando ele se tornou aquele garoto de confiança do governo, ele já pensou que ali era o caminho, já tinha chegado ao ápice. Cheguei. E aí downgrade de novo. Quer dizer, foi liberto da prisão, já era ordem, honrou. Não, tem coisa maior. Só que antes do maior vai ter que dar uma descida de novo. E aí eu começo a entender que eu tenho um texto da Bíblia que faz todo o sentido depois que você passa pelo processo. Antes ele não faz sentido nenhum, mas depois quando você lê, você fala assim, é verdade, é isso. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam ao Senhor e foi chamado segundo os seus decretos. Mas você percebe que o teu... Bom... Você percebe que até o glória a Deus de vocês é meio desanimado? Porque a gente fica assim meio... todas as coisas, né? Mas é a perseguição que eu tô sofrendo no meu trabalho. Olha aí, ó. Porque a Nicole não me deixa em paz. Ela fica só falando mal de mim. E cada um tem os seus problemas. Porque o carro, porque não sei o quê, porque a vida, porque a enfermidade, porque a rotina, porque tudo. E aí você fica assim, ó céu, ó vida, ó azar, nunca vai acontecer. E Deus está olhando assim. Continua abrindo o pacote. Continua, mas está doendo. Continua, mas tô sem esperança, persevera. Continua fazendo certo, continua fazendo bem. Lembra? Não se canse de fazer o bem. O presente pode estar embalado de maneira estranha, mas o presente é maravilhoso, vai valer a pena. Continua, mas está difícil, é muito durex. Ai, irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tentei desistir, muitas vezes. Eu dei uma entrevista agora para um lugar aí. E a mulher me falou assim pra mim, que na cabeça das pessoas, a gente tudo só os anjinhos, bate asinha, vai pro lado, dorme que nem um anjinho. Que, irmão, é treta em cima de treta. Muita confusão, porque as coisas que a gente resolve tem impacto em muita gente. Então, meu Deus, se você soubesse, é uma loucura. E eu brigo, sou bravinho, sou Pedro, confusão. De vez em quando tem que pedir perdão pros 10, e aí volta, briga tudo de novo. E assim a vida segue. E eu vou falar uma coisa pra você, irmão. A mulher falou pra mim na entrevista, ela falou que tava parecendo uma palestra, as minhas respostas. Ela tava feliz comigo. Aí ela queria uma motivação. Ela falou, já pensou em desistir alguma vez? Na cabeça dela, ela ia ouvir de mim assim, não. Eu jamais, outrora, imaginava que eu jamais queria desistir. O quê? Tive todo dia. Todo dia. Deu ruim, vou parar. Porque a gente é assim, irmão. Eu tava no carro, falava pra minha esposa, nunca mais vou ver esse negócio, porque é muita humilhação, eu não vou mais pregar, eu não vou mais viver, porque ninguém valoriza, porque só humilha a gente. Eu passava uns perrengues terríveis, irmão. E aí a Paula falava assim, então vamos desanimar. E é isso, vamos desistir. Aí nós chegava em casa, olhava um pro outro, chorando, falava assim, não vamos desanimar coisa nenhuma. Nós já caminhamos até aqui, nós não vamos parar. Nós já andamos demais pra desistir. Vambora, segue o jogo. Então, eu imagino, o José não teve... O quê? O José, irmão, devia estar morrendo de ódio de todo mundo já. O José não queria mais nada. Eu vou embora dessa prisão, vou fugir, vou fazer uma tatuagem no corpo para fazer o caminho da prisão. Quem viu a série se ligou. E vou embora da prisão, Prison Break, eu vou embora. Desculpa, irmão, preciso amadurecer, eu sei. Porque esse é o normal. Pensar em desistir é normal. O que não pode ser normal é desistir. Oi, obrigado. Eu vou falar de novo que eu gostei. É normal pensar em desistir. O que não pode ser normal é desistir. Sabe, todas as vezes que você tiver vontade de desistir, olha pro tanto que você já caminhou. Você já caminhou demais, você já foi longe demais. Não para não, bebê, segue o jogo, segue o flow, vai embora. Mas pensar é normal, o que não pode é arregar. Não desiste. Eu olhava pra minha esposa e falava, vamos desistir. Ela falava, então vamos. Aí nós chegava em casa, olhava pro outro e falava assim, nós já nos apanhamos tanto, agora vamos fazer pra ficar pior. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena, entende? Vai valer a pena. O José tá lá, o pau tá torando, até um dia que tem o faraó tem um sonho. E alguém disse, teve um garoto aqui
que é bom nessa parada de sonho. Qual é o nome dele? O José. O José está lá esquecidinho, dormindo na prisão. Improvável. Aí alguém chega e fala assim: José, estão te chamando de novo. Aí o José: a última vez que eu fui já deu um ruim lascado. Vai embora, vamos lá para ver o que é. Aí conta o sonho. Irmão, José interpreta de prima. Respondeu. E por conta da resposta de José, Deus mudou a história do Egito. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Durante os 7 anos de fartura, vocês vão guardar comida nos celeiros. Vocês não vão gastar, vocês vão guardar. E quando vier os 7 anos de fome, vocês vão ter celeiros fartos, para que nenhum egípcio morra. Pois o que acontece? Exatamente o que é a interpretação do sonho de José. Só que no meio de tudo isso, tinha uma palavra de Deus sobre ele lá atrás. O que é a história? Bom, o José se torna o governador do Egito. Tem que respeitar o Zé, irmão. O José tá lá, governador, chefão. Mulher de Potifar passava de largo por ele, porque não tinha mais moral nenhuma para atrapalhar a vida dele. Mulher passava, ele: é passado, querida, vaza, some daqui. Porque chega uma hora que quem pisou em você não consegue pisar mais. Que quem te caluniou já não consegue caluniar mais. Porque lembra daquilo que eu já falei com vocês? O inimigo não resiste ao tempo. Sabe, tem algumas coisas que envergonham aqueles que o odeiam. O tempo do fruto acontecendo de maneira constante. Você permanece, você continua. Eu vou falar uma coisa pra vocês maneira. Sabe que eu percebi? Que eu tô com meus haters diminuindo. Eu tô felizão. Eles estão mais cansados. Eu tinha uns haters que faziam o serão. Você acordava de madrugada pra ver coisa minha. Eles tinham um amor cheio de ódio, coisa mais linda. E fazia o vídeo e react de mensagem. E eles estavam lá, felizes comigo. E fizeram muita coisa, e vídeo, e publicação. E eu tava ali, top, vambora. Dá vontade de bater? Dá vontade. Xingar uns irmãozinhos de vez em quando? Claro que dá. Falar uns palavrãozinhos evangélicos? Sim, também. Mas daí eu nunca respondi. E continuei fazendo a mesma coisinha, do mesmo jeitinho, na mesma batidinha. Então não fui eu que cansei, eles cansaram. Pega férias, entendeu? Descansa um pouquinho, depois você voltar de novo, porque isso é importante para mim também, porque você me ajuda a concentrar no foco. Então não desiste de mim tão rápido. Se você já desistiu, beijo, descansa. Você entende? Porque as pessoas vão desistindo. Sabe, José, foram desistindo dele. O tempo foi acontecendo até o dia que ele agora é governador. E os irmãos dele, quem humilhou, quem vendeu, bate na porta dele. Só que o José não tem mais cara de José. Agora José tá todo estiloso, botox, preenchimento. E tá... Brincadeira, gente, desculpa. Tá com roupa de governador. E aí os irmãos entram, ele olha. Já vi, hein? Aí Jacó que mandou. É o pai dele que mandou os irmãos irem lá. E essa é a hora de se vingar. Essa é a hora de... quem te viu passar na prova e não te ajudou? Mas é nessa hora que todo o tempo abrindo o pacote de presente trouxe a maturidade o suficiente para agir de maneira certa. Sabe, Deus é poderoso para fazer toda a tua vergonha que você passou, toda a humilhação que você viveu, todo o abandono que você experimentou, todo o marasmo de um deserto que te parecia que a promessa jamais iria se acontecer. Jesus é poderoso para fazer você de uma vez só
transformar todo esse tempo em um grande testemunho da sua história. Demora tempo para descobrir que o que é precioso precisa de tempo para ser descoberto. Aquilo que vem do Senhor precisa de roteiro, precisa de história, porque se vem antes do tempo pode destruir você. José está vivendo isso agora na prática. Se não tivesse prisão, se não tivesse vergonha, humilhação, calúnia, José ia ser aquele garotinho mimado que ganhou a capa do pai. Ia ser um garoto mimado. Garotos mimados fazem coisas de garoto mimado. Mas ele agora é um homem, e o homem de Deus é diferente. Ele diz para os irmãos: agora, pois, não fiquem tristes, nem vos ireis com vocês mesmos, por terem me vendido para cá, pois Deus me enviou para diante de vós, para preservar a vossa vida. Sabe, tem alguns detalhes. Tem um detalhe que a Bíblia diz que quando ele abraçou os irmãos, o choro dele foi ouvido sobre todo o Egito. O pai dele foi chamado, Jacó veio, viu o filho, o garotinho dele agora é governador do Egito. Sabe o que é isso? Deus é especialista em converter maldição em bênçãos, humilhação em honra, sofrimento em promessa realizada. Ele é poderoso para fazer. Ele pega tudo que foi de ruim que aconteceu e transforma exatamente na graça e no motivo do que você está vivendo agora. Observe, olhe para trás. Tudo que você passou é o combustível que você precisava para chegar onde está. Portanto, toda vez que Deus te mandar um presente, não anima muito não. Oh, Jesus, não é fácil. Mas quando você olha daqui para lá, você vai ficar muito claro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai dobrar o joelho e vai dizer: Jesus, obrigado pela humilhação, obrigado pelos dias difíceis, obrigado pelos dias de dor, obrigado pelas angústias, porque todas elas foram extremamente importantes para eu poder chegar aonde estou agora. Amém. Sabe por que eu prego sentado? É porque eu canso? Não. Vou dizer por que eu prego sentado. Porque no primeiro dia que eu fui gravar uma série, no primeiro dia que a gente foi gravar, que Deus deu o projeto, eu não sabia que eu ia pregar sentado. Eu cheguei no lugar e eu descobri que duas coisas: não tinha cadeira para todo mundo sentar, e eram só 40 pessoas. E que gente que se inscreveu não foi. Então era um grupo pequenininho de pessoas que não iam ter cadeira para sentar. E se eu pregasse em pé, todo mundo ia ficar com dor no pescoço, e na metade do caminho ia todo mundo embora. Então eu chamo isso de perrengue. Alguém chama de humilhação, outro chama de sofrimento, outro chama de processo. Mas naquele dia deu tudo errado. Naquele dia eu tive que pegar um banquinho, sentar no banquinho para pregar, para poder ministrar aquela série. Olha que engraçado, deu tudo errado. E hoje a minha marca é um banquinho. Então, tudo aquilo que parece que está dando errado, na verdade é Deus fazendo dar tudo certo. Então, nunca mais reclame do pacote.
abre até chegar no presente. Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça sobre nós. Eu sei, Jesus, que às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue entender muito bem, mas a gente conhece o Senhor, a gente sabe que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu, e a gente não vai abrir mão do que o Senhor tem sobre nós e para nós, Jesus. Nós vamos perseverar até o final, nós vamos ficar até o final contigo, Jesus, até o dia que tudo aquilo que a gente ouviu se torne a nossa realidade. Em nome de Jesus, Senhor, ainda tem coisas maiores e melhores para vir. Não será um ano normal, será o melhor ano da nossa história, será um ano de boas notícias, um ano de promessas realizadas, em nome de Jesus.